um monte de gente chegando no meu perfil e querendo saber quem eu sou e o que é o Primeiras Letras. Eu vou fazer esse vídeo muito breve para explicar para vocês qual é o fio condutor da minha teoria sobre alfabetização. Eu selecionei aqui essa frase de Santo Agostinho, escrita na Antiguidade, para explicar um pouco de como sempre foi a alfabetização no decorrer do tempo e o que ela foi se tornando conforme a nova pedagogia foi se apropriando desse conceito. Nessa frase, Santo Agostinho está continuando uma explicação que ele tinha feito sobre o que são os sons da fala e as suas classificações entre vogal, semivogal e consoante. Ele explica o que é isso e continua. Pois a inspeção das figuras que representam o alfabeto, ou seja, a grafia das letras, o método estudado de juntá-las, ou seja, há uma maneira de explicar essa junção, e assim por diante, se conhece por meio dos sentidos, a saber, a visão e a audição. Com essa frase de Santo Agostinho, a gente tem como saber qual é o cerne fundamental de uma alfabetização. A gente vai trabalhar especialmente o sentido da visão e da audição. Por isso, a gente conhece alguns termos modernos como consciência fonológica, noção de fonemas, etc. E que, a partir desses sentidos, você tem um método para juntar os sons da fala. Então, Santo Agostinho vai dizer, você tem a pronúncia da letra, e aí Santo Agostinho, nessa definição, ele começa com letra. Depois das letras, passa para as sílabas. Das sílabas para as palavras. E das palavras, finalmente, nós temos uma frase. Perfeito. Essa teoria de Santo Agostinho está lá na Antiguidade. Com o decorrer dos séculos, foi se percebendo que a alfabetização pode começar antes mesmo da letra, no fonema, que é o som que a gente faz para pronunciar todas as letras. E isso aconteceu especialmente com o desenvolvimento da linguística a partir do século XIX. Então, qualquer premissa que parta da ideia de que a gente começa na parte até chegar no todo, ela tem um fundo agostiniano. Quais são esses métodos? 3 principais. O mais antigo deles é o método de soletração. Depois, o método silábico. E mais moderno, o método fônico. O que importa para vocês saberem é que esses 3 métodos, eles têm essa mesma premissa. Você tem a parte e da parte você desenvolve o todo. A premissa pedagógica de Santo Agostinho qual é? A ideia de que a criança não sabe e ela precisa aprender com um professor. Essa é a pedagogia que está aqui. O que a gente tem nas escolas e qual é a base pedagógica que ampara a alfabetização no mundo hoje? É a ideia de que você tem que começar na frase ou na sentença, para depois palavras, para depois sílabas e, por último, a letra. Quais são os métodos envolvidos nessa premissa? São os métodos que a gente vai ouvir falar ora como analíticos, ora como global. E o que esses métodos subentendem? E é aqui o ponto principal. Subentendem que a criança já sabe. Subentendem que a criança já tem um conhecimento próprio. Então vai ser desenvolvida toda uma pedagogia partindo do pressuposto de que a criança tem um conhecimento próprio, de que esse conhecimento precisa ser respeitado e que, por isso, a alfabetização não pode ser tradicional como esses 3 métodos aqui. Ela precisa ser pedagogicamente moderna. Ela precisa partir da ideia de que a criança conhece palavras do mundo dela e ela precisa reconhecer essas palavras. Todo esse esquema pedagógico que eu mostrei aqui, dessa pedagogia atual, estão nos Planos Nacionais de Educação Curriculares do Brasil, da América Latina e do mundo. E 3 principais autores que você vai ouvir falar na pedagogia, em qualquer outro lugar, vão amparar essa premissa, que é Emília Ferreiro. E aí ela vai desenvolver toda uma teoria de que a criança é pré-alfabética, silábica, pré-silábica, silábica ou alfabética, que é quando a criança comete erros, mas você não pode falar que ela precisa aprender, porque ela já tem um conhecimento.
Ana Teberoski, que vai fazer esse trabalho junto com ela, e Paulo Freire, especialmente no Brasil. Alfabetizar uma criança não é difícil. Alfabetizar uma criança, se você estiver dentro dos pressupostos corretos, conhecer os métodos principais e ter uma boa noção do que você precisa conhecer para explicar para ela, você consegue alfabetizar. Por que as crianças não são alfabetizadas no Brasil hoje? Porque parte de um pressuposto de que elas já entendem alguma coisa e que o professor não pode ensiná-la. Para saber mais sobre isso, eu espero você na próxima turma. Até lá!